Olá, seja bem-vindo ao canal da Raela, o canal Meu Mundo Fit. Esse vídeo é um vídeo que eu deveria ter feito há muito tempo atrás, mas eu fui atrasando o vídeo até chegar o dia de hoje que eu decidi fazer, né, e publicar esse vídeo. É um vídeo sobre a Raela, sobre esse canal. O canal já teve muito ativo há 2 anos atrás e foi diminuindo cada vez mais o fluxo de vídeos até que chegou um momento que praticamente paramos de postar. E é um canal que fala sobre a vida da Raila tentando ser fitness, tentando se tornar um atleta profissional, é o que é o sonho da vida dela, é ser um atleta. E aí nós paramos de postar e muitas pessoas às vezes entram nos vídeos e começam a dizer coisas assim, depois vão no Instagram dela e começam a fazer críticas. Olha, treina há 4, 5 anos, cadê teu shape? Né? Ah, usa tal coisa, outra coisa e cadê o seu físico? Então esse vídeo eu resolvi trazer exatamente por isso, para dar uma resposta sobre isso, porque eu sinto que as pessoas precisam conhecer um pouco da história dela. Então esse vídeo até não é combinado com ela. Eu disse a ela um dia que eu iria fazer um vídeo desse, né? Então ela sabe que um dia eu faria e eu decidi fazer hoje até porque calha bem. Então a Raila não desistiu do sonho de ser atleta, tá? Isso daqui, tipo, é a maior prova disso, que ela trouxe um desse daqui para casa. Ela não desistiu do sonho, mas o sonho de ser atleta dela é muito difícil e passa por percalços muito grandes. Então a vida da Raila não tem sido fácil nos últimos tempos, a nossa vida juntos não tem sido fácil. Desde que saímos do Brasil e viemos para Portugal, eu vim para fazer o meu doutorado, eu ainda faço o meu doutorado. Estamos há 3 anos aqui apenas, mas parece que passaram 30. Não tem nada a ver com a imigração em si. Foi porque quando a Raila decidiu no Brasil ser atleta, ela tem um filho, hoje tem 12 anos, o João, e ela decidiu ser atleta lá anos atrás, quando ela sofria de obesidade, venceu a obesidade, queria ser uma wellness, e aí depois ela viu que ela queria ser uma biquíni porque fazia mais sentido para ela, porque ela achava mais bonito, porque ela achava mais deslumbrante. Então, muita gente acompanhou esse período dela querendo ser atleta e lutando, e depois viram que ela deu uma desaparecida. E muita coisa aconteceu ali por volta da pandemia. Para quem não sabe, o João ele teve um tumor cerebral na pandemia e foi extraído e foi curado desse tumor. E o João ficou bem, mas naquele período ela tinha começado a treinar e teve que parar. Então foi o primeiro grande desafio da Raila, foi ter tido que desistir ali de ir para academia, de treinar, ter desistido de fazer dieta para se dedicar ao João, porque o João precisou dela por 6 meses ali ininterruptos. Só que a internet não sabe isso, não é? Então, às vezes a pessoa entrava aqui no Instagram dela, entrava no WhatsApp, entrava no YouTube e falava: Ah, cadê? Não é? Cadê o físico? Ah, usou tal coisa e cadê? Não tem nada. Ah, não tem glúteo. Ironizava ela, sabe? E fazia deboche. E aí ela foi ficando cada vez mais triste e sem vontade de postar. Ela foi perdendo a motivação, porque ela já estava vivenciando um momento tão duro. E aí as pessoas rindo e fazendo graça e achando piada. Lógico, muita gente não sabe o que ela vive, então não tem culpa, né, de achar que tudo é uma piada na vida e etc. Eu não vou ser hipócrita, as pessoas podem fazer o que quiserem. Mas aí eu senti necessidade de trazer o vídeo para contar um pouco da história. Viemos para Portugal, ela não desistiu do sonho de ser atleta aqui, continuou treinando. O João trouxe os laudos dele para cá para continuar o tratamento, né? Então ele daria continuidade ao tratamento aqui por indicação médica dos médicos brasileiros. E aqui, quando ele foi fazer uma bateria de exames em Coimbra, ele descobriu que ele tinha uma doença rara genética. Então o João ele tem uma doença chamada neurofibromatose tipo 2, que é uma doença que propicia o aparecimento de vários tumores, possíveis aparecimentos de tumores cerebrais ao longo da vida. E isso caiu como uma bomba na Raila, né? Você já pode imaginar uma mãe receber uma notícia dessa do filho de 11, 12 anos de idade. E isso pegou ela muito forte, causou um impacto nela muito grande. Praticamente ela se tornou uma outra pessoa. Ela vai para o ginásio, ela treina, mas a vida tá com aquela cor pastel, né? Então ficou com aquela coisa, a vida ficou um pouco sem sentido, não é? E essa doença, ela é hereditária, é genética, então os médicos já afirmam que possivelmente veio da mãe. Ela está fazendo também alguns exames e vai sair o resultado. Então, por esse motivo, de uma probabilidade da Raila ter esse gene, a gente, nas preparações, nos treinos,
a gente parou de usar recursos ergogênicos que pudessem trazer algum tipo de malefício para ela, que pudessem trazer algum tipo de complicação. A gente passou a tratar ela de forma mais natural, né, para ter mais cuidado com o físico dela, cuidado com a saúde, etc. Mas fazendo com que ela voltasse a treinar, continuasse treinando. O João ama esportes e ele é o principal fã dela, o maior incentivador. Ele está sempre incentivando ela a treinar, incentivando ela a continuar fazendo as coisas que ela ama. E isso faz com que ela continue tentando, com que ela continue lutando. Então ela decidiu que ia ainda tentar competir, que ia tentar ser atleta, mesmo com tudo isso. E nesse período ainda, a Raila trabalha numa fábrica entre as 5 da manhã e vai até 1 hora da tarde, depois tem que comer, almoçar, treinar, buscar o filho na escola. Então é uma rotina dura, né, para uma garota de 20 e poucos anos, é uma rotina muito dura, muito difícil e que eu sei que pesou muito para ela e muitas vezes ela falou para mim de desistir, até mesmo pelo que as críticas das redes sociais muito duras e ela tinha muita vergonha de falhar. E tanto eu quanto o João mesmo, a gente sempre dizia, olha, você tem que tentar, e etc. O João, a doença dele não tem cura, mas tem tratamento, a gente vai estar sempre tratando. Tu não pode parar de viver, tem que continuar a vida até para ele sentir que está tudo normal. E nisso a Raila continuou treinando. A Raila continuou treinando, continuou se dedicando, continuou lutando para tentar ser um atleta, para ser um atleta, para competir. Com todos esses percalços, essa luta. E nós conseguimos, né? Nós colocamos um corpo competitivo e nós iríamos subir no NPC no ano passado, né? Na altura de julho. Só que naquela altura vieram mais novos exames do João, mais complicações e ela teve que desistir, ela não subiu. Então ela comprou biquíni, comprou tudo e acabou não competindo, deixou tudo para lá, porque novamente ela pegou, recebeu mais uma leva de má notícia sobre a doença, sobre possibilidades de tratamento, sobre chances, ela teve consultas na oncologia, sobre chances de malignidade. Então ela desistiu, ela não conseguiu, aí ela passou o final do ano passado sem conseguir fazer dieta, então comendo compulsivamente, o que vinha ela comia, o que dava vontade de comer ela comia, meio que perdeu um pouco do rumo. Aí eu vi para ela que tinha um campeonato agora, que era no mês de abril, em Lisboa, e fica a 250 quilômetros de nós. E eu falei para ela, olha, vamos, né? Você desistiu agora, mas vamos lá, que vai estar melhor. Vamos em abril em Lisboa, e é um campeonato forte, e ainda tem 2 campeonatos, um de manhã e um à tarde. Tu vai ter a experiência, às vezes, de assistir o de tarde e ver as meninas que já vão competir pelo profissional e ver como teu corpo fica do lado do delas. Eu falei para ela, agora nós temos poucas semanas, então a gente não vai chegar com o melhor físico que poderíamos, mas a gente vai chegar com um físico intermediário no meio de uma preparação. A gente vai chegar com um físico de meio preparação. Então, faltando 8 semanas para ter um físico perfeito, né? Então, comprei a tinta para eu mesmo pintar ali, pagamos a maquiagem e o biquíni ela já tinha, nos inscrevemos e ela foi competir no dia 26. 2 dias antes da competição, o João, ele passou mal, ele foi para o hospital para fazer uma consulta de oftalmologia e diagnosticaram que ele estava com os nervos ópticos inchados. Suspeitaram que o João pudesse estar com o cérebro inchado, né? E aí, com o cérebro inchado, poderia ser um tumor que estaria ali surgindo e pressionando o crânio dele, não é? Então ele teve que fazer um ataque, que deu nada, deu tudo normal. Então o médico sugeriu que tinha que fazer uma punção lombar. Para quê? Para que não ficássemos com isso na consciência, esse medo, né? Então ele fez a punção lombar e a punção lombar também não deu que tinha pressão nenhuma, que estava tudo bem. Porém o João ficou internado quinta e sexta. E isso foram horas, horas. E para a Raila não ficar junto comigo, eu fiquei internado. Para que ela pudesse pelo menos tentar fazer a dieta, tentar nesses últimos 2 dias se preparar, porque a gente sabia que o João ia melhorar e que ele não estava mais doente, ele estava bem e que essa pressão no cérebro não existia, foi só um mal-estar. E ela fez como dava, porque era muito difícil. Ela estava com a cabeça lá em Coimbra e eu aqui em Aveiro e não estava se preparando da forma que deveria para o campeonato. Faltava só 2 dias para quinta e sexta, o campeonato era no domingo. Esses 2 dias eram importantíssimos para hidratação
Ela fez como deu, ela fez o melhor que ela pôde ali. E o João recebeu alta junto comigo na sexta e ele estava super bem e nós decidimos ir para o campeonato no domingo. O próprio João falou para nós irmos que era para trazer uma medalha para ele e nós fomos. Nós fomos para o campeonato no domingo e a Raila ficou em terceiro lugar. Então por isso que ela trouxe essa medalha nos estreantes. Ela ficou em terceiro lugar. Então ela se saiu bem, a gente viu onde ela precisa melhorar, vai ter as fotos aqui do campeonato, vai ter tudo. A gente ouviu o brilho no olho dela, a felicidade no olhar dela de estar lá entre as melhores que tinham na competição ali, de estar brilhando, de ter subido na classe B e ter subido também nos estreantes e ter se divertido, né, e sido feliz e toda a preparação, a pintura e toda aquela coisa. Ela amou muito tudo aquilo, estava sempre em ligação com o João e o João amando também tudo aquilo, se divertindo muito. Quando nós chegamos no domingo, estava tudo bem, então ficamos em casa todos juntos. Hoje, segunda-feira, o João passou mal, vomitando. Disseram que provavelmente é por causa da punção lombar, mesmo ele tendo ficado em repouso no sábado e no domingo, ficou sempre deitadinho em repouso, sem dores de cabeça, sem nada. Ele queixou-se na segunda-feira de enjoo, ficou vomitando muito e pelo risco de convulsionar a gente levou ele para o hospital e ele foi internado. E a Raila está internada nesse exato momento, ela recebeu alta junto com o João. Ela passou a segunda-feira internada um dia após o campeonato. Ela ficou em terceiro lugar, não teve comemoração, não teve ida em restaurante, não teve comer doce, não teve nada. Teve internação médica para cuidar do João, porque essa é a luta que a Raila vive. Então, qual que é a função desse vídeo? É dizer que ela é uma atleta e ela é uma campeã da vida e ela é, para mim, a campeã do povo, porque o que ela vive, o que ela desafia, o que ela está enfrentando não é simplesmente a balança ou simplesmente o palco ou simplesmente a fome da dieta. É um desafio muito maior do que ela e que serve muito de motivação para mim. Muitas vezes quando eu me desanimo, quando eu estou desistido, eu olho para ela e me motivo. Falo, essa menina é só uma menina e tem tanta força, tem tanta vontade. Ela e o João são tão próximos ali, são uma ligação tão forte que me inspira muito, muito a não desistir dos meus próprios sonhos, a continuar lutando pela minha própria vida, que está atrelada a deles, que está junto com a deles. E, em geral, eu tenho muito orgulho dela e sei que ela vai ter um futuro brilhante e ela provavelmente vai vencer muitos campeonatos e a gente pensa em subir já em outubro de novo. Eu espero que ela volte a postar aqui no canal, que ela volte a receber comentários que também sejam positivos, que não sejam só detrimento ou só comentários que joguem lá para baixo, porque ela precisa mais de apoio e eu gostaria que ela recebesse um pouco de apoio, que ela recebesse um pouco de amor, que não fosse só de mim. E tratar de uma doença tão séria assim faz com que a pessoa às vezes fique em baixa, fique mal. Então, quando eu vi ela com isso daqui no pescoço toda felizinha, isso daqui para mim é um pedaço de ferro, não é? Isso daqui é só um metal, mas para ela simboliza uma vitória incontestável. Para mim pode ser só uma medalha, mas para ela é um símbolo de uma vitória, é um símbolo de um amor de uma mãe pelo filho, é um símbolo de perseverança, é um símbolo de vencer a obesidade, é um símbolo de tantas coisas na vida dela que eu quero que ela venha aqui dizer isto, que ela venha falar sobre o que significa, o que simboliza isso daqui para ela. Então, esse é um vídeo para falar sobre isso, para contar a verdade sobre toda a vida. Ela sempre diz que ela tem muita vergonha de vir dizer sobre a doença do João, vir dizer sobre o tratamento, vir dizer sobre o que ela passa, a luta que ela vive, porque ela diz que não quer parecer que ela está chorando para as pessoas ou que ela está colocando desculpas nas falhas e nos fracassos dela. Mas então eu senti necessidade de vir falar. Então, muitas vezes a Raila falhou, muitas vezes ela não apresentou o físico que as pessoas que seguem ela lá no Instagram dela esperavam dela. Mas é porque ela estava lutando contra um monstro muito maior, não é? Ela estava sendo mãe antes de ser atleta. Então, esse daqui é o primeiro de muitos e ela tá de parabéns. E vai ter as fotos do campeonato. E uma mensagem que ela me deixa com isso é: não desistam, façam aquilo que vocês amam, façam a verdadeira vontade do coração de vocês e brilhem. Façam sem medo da crítica dos outros, sem medo do que vão dizer ou sem medo do que vão achar. Não espera estar pronto, só vai.
Se você gosta dos vídeos dela e quer voltar a acompanhar o canal dela, deixe nos comentários.